agora chegou a hora da gente brincar, mas assim, de aprender também. Ao longo do desenvolvimento das crianças, elas aprendem em qualquer oportunidade. Criança aprende rápido, não é? Sendo assim, as férias escolares são um ótimo momento para a gente aprender ainda mais. E se na escola os jogos e as brincadeiras são planejados cuidadosamente, em casa não deve ser diferente. Agora a gente vai entender como as crianças podem aproveitar as férias, não só para ficar no celular ou na frente da TV, mas para aprender diversos conteúdos de maneira saudável. E sobre o assunto e a importância de estimular as crianças nesse período, a gente conversa com a psicóloga e neuropsicóloga clínica Paula Zaquim e aprende algumas atividades que os pais podem realizar com as crianças em casa, com a psicopedagoga Miris Oliveira. Sejam muito bem-vindas, boa tarde. O Léo já tá aí? Eu já tô aqui, Biane, tô sentadinho aqui, já tô brincando de algumas coisas, já vou aprender origamis. Eu acho bem legal, isso, dobraduras. gente, acho que demais, chique. viu, Biane? Nós temos duas princesas com a gente, apresenta elas pra gente, Miris. A dona Ágata. A Ágata. E a Maju, né? E a Maju. Princesa. Que delícia. A gente já vem aqui, tá? Boa. Porque antes, chegue mais você de casa, seja muito bem-vinda. Boa tarde, Paula. Boa tarde. Quando a gente fala de férias, né, eu acho que os pais ficam assim, e agora o que eu vou fazer para entreter as crianças? E a gente sabe que as telas geralmente são algo assim que as crianças adoram, mas que elas são bem perigosas. Exatamente. O que a gente deve pensar quando as crianças estão em casa nessa época de férias? Bom, exatamente. Esse momento de férias traz aí essa questão, essa necessidade do cuidado em relação às telas, mas o que pode ser proporcionado. E aí entra a necessidade de fazer um planejamento. Como tudo a gente acaba fazendo, não vai voltar às aulas, a gente começa a planejar, e uniforme, material. A mesma coisa deve ser com as férias. Porque as férias, esse tempo livre, ele pode ser, sim, usado e deve com os jogos, com as atividades, com tudo isso que envolve a infância. Que legal, isso que você falou legal, que envolve a infância. Porque quando a gente está na escola, a gente tem aquela coisa da criança ter dedicação e tal, mas tem uma certa pressão, vamos dizer assim, né? Exatamente. Da criança aprender. Quando ela está em casa, ela está de férias. Como é que a gente tem esse equilíbrio do descanso, mas também da aprendizagem? E olha só, é nesse momento que até ela se sente mais leve, para daí até entender que essa questão do raciocínio não é só na escola, Legal. Que é no dia a dia e que é importante para a vida, porque a gente usa para tudo essa questão do raciocínio, da comunicação, sabe, até as regras. As regras que tem no jogo e que a gente vai viver no dia a dia. E quando ela está fora do ambiente da escola, é um momento até de mostrar o quanto os jogos, eles estão voltados com prazer também. E não só esse prazer tão rápido que acaba encontrando aí, né, nos eletrônicos. Quando a gente fala em férias, né, e hoje em dia a gente sabe que muitos papais também gostam de entreter as crianças o dia todo. E às vezes é muito cansativo para elas, né? Não querendo falar, não é para o meu filho ficar em lugar nenhum, não. Mas é que às vezes o dia é pesado, né? A escola é de manhã, são inúmeras atividades à tarde e a criança não vê a hora dela tirar férias. Porque várias crianças falam assim, ai tia, graças a Deus eu tô de férias. Porque ela quer pensar que não vai fazer nada, né? Como que os pais devem entender isso também para que as férias não seja aquela coisa assim, a escola sempre é um peso e algo que eu tenho que ficar muito tempo, que eu não quero, que eu no fim eu acabo nem aprendendo direito. E em casa, minhas férias é o tempo de eu descansar e não fazer nada. Tô de férias, mãe, eu não quero fazer nada. Porque a gente sabe que as crianças também têm essa resposta, né? Exatamente, é muito comum essa resposta, não quero fazer nada. Mas eu trago uma reflexão muito importante. Ao mesmo tempo, a gente está vivendo um momento que todas as famílias estão muito envolvidas com isso da estimulação, do raciocínio, de fazer atividades para ter... E aí, quando você tem a oportunidade de trazer isso como prazer no dia a dia, desde que você tenha um planejamento para que se torne leve, porque assim, poxa, já tem toda a correria, quero deixar livre, os pais trabalham, às vezes tem que se organizar, então o quanto exatamente essa rotina favorece quanto a isso. Você consegue trazer esse equilíbrio, um equilíbrio que é tão importante, independente de ser férias, e até para a criança entender exatamente, vai tornar depois a escola até diferente nesse sentido, porque é necessário esse raciocínio.
É necessário esse envolvimento, mas não trazer isso como algo, né, que está relacionado só ao aprender. Os jogos são muito divertidos. Os jogos são divertidos. Existem várias brincadeiras, existem várias coisas na rotina, inclusive nesse momento de férias, quando a gente fala até de planejar uma rotina, tem vários centros, né, tem vários lugares que estão promovendo eventos de férias. Então, você consegue também colocar isso na rotina da criança. Quando a gente fala em crianças hoje, né, por a gente falar das telas, e às vezes a gente fica pensando, será que criança lê livro hoje, né? E tem essa coisa dos pais, desde que a criança ler para a criança, cantar música para uma criança. Como que a gente pode deixar isso sempre vivo, para que as crianças também tenham esse interesse de ser um adulto depois que vai ler, né, que vai ouvir boas músicas? Como que os pais conseguem inserir isso de uma forma gostosa, principalmente nas férias? Bom, o livro, ele promove até uma viagem, uma fantasia dentro de um conhecimento. Então, estimular nesse processo das férias é até mais fácil, porque você consegue trazer de uma forma, a criança está sem essa pressão, e até sai um pouco disso, de que a leitura é só... Não, o quanto a leitura pode promover o prazer também. Fazer essa viagem, a família, nas férias... Como eu disse, às vezes os pais estão trabalhando também, mas esse momento com o filho, de repente à noite, ou combinado às vezes na semana, essa leitura, deixar a criança escolher o livro, é um momento, sim, maravilhoso e que pode, eu sempre falo para os pais, o quanto é importante os combinados. E você sabe que dentro dos combinados pode se tornar prazeroso fazer com a criança o desafio de férias da leitura, 1 livro, 2 livros, e isso se torna muito prazeroso. Boa. Quando tem viagem, como que os pais também conseguem, né? Porque a gente fala que viagem é cultura, né? E às vezes a gente vai lembrar muito mais do que a gente aprende na escola. Como que os pais conseguem inserir, por exemplo, numa viagem, aprendizados de uma forma leve para a criança também? Depende de qual é a viagem. Como eu disse, tudo a gente acaba planejando. A gente planeja uma viagem, a gente planeja, né, o retorno das aulas, tudo. Então, não é diferente que uma viagem. Dependendo de onde for, às vezes vai visitar algum museu, ou vai, né, numa praia, o quanto, né, a beleza natural. Então, tudo isso pode ser assim, nossa, mas a gente está se divertindo, vai trazer isso. Na verdade, isso é uma troca, isso é uma comunicação. Esse diálogo, essa comunicação, essa busca, né, de conhecimento, é você ensinar alguma coisa pro outro, né, pro filho. Não tem que ser pesado, é leve, é uma troca, é a comunicação, é alimentar uma relação. E o quanto isso para a criança é tão importante para que ela se desenvolva e ela aprenda dentro desse... E é tão gostoso, né? Aprender com os pais. Com os pais, exatamente. E às vezes já até na casa dos avós, às vezes a criança viaja para a casa dos avós. E que momento maravilhoso, que também é um desafio, né? Quando tá lá. E tem casos que exatamente a família se organiza, que até na casa dos avós, essa colaboração, ela funciona. E a criança se diverte muito e aproveita bastante essas férias. E é inesquecível, porque a gente não esquece os momentos que passa em família, com os avós, enfim. A gente tem aqui uma salinha de brinquedos. Eu vou convidar você para ir junto com a gente também. Você vai? Claro! Vamos todo mundo? Vamos lá. Vamos. A gente assiste junto esse depoimento. Vamos sentar aqui. Passou? Yane do céu. Olha, Tarcísio, eu vou ficar aqui. Vou passar na sua frente, Tarcísio. Porque eu já fiquei sabendo que o povo tá todo aqui. Biane do céu. Fiz meu primeiro origami, Biane. Eu vou fazer o seguinte, enquanto a gente já vai mostrar a arte de vocês, que o Léo tá aqui brincando, a gente tem um depoimento de uma mamãe e a gente vai analisar junto, que tá com o filho em férias. Vamos lá. Olá, meu nome é Bruna, eu sou mãe de uma menina de 10 anos e um assunto bem aí delicadinho, né, que são férias e as mamães ficam como? De cabelo em pé. E nós que trabalhamos fora também é mais complicado ainda, né? Como a minha filha ela é diagnosticada, ela tem TDAH, eu nunca consegui entender por que ela não gostava de jogos. E então, jogos, qualquer tipo de jogos, para ela sempre foi uma barreira. Então, para mim é bem mais difícil fazer com que ela desapegue da tela e vá brincar. Então, para mim é bem mais complicado devido a esse CID aí que ela tem. E não só para mim, mas como todas as outras mamães, né?
que chega o período de férias e a gente fica de cabelo em pé. Então a dificuldade de tirar da tela e tentar incluir novas atividades é bem difícil. Então a gente procura levar em parques, fazer atividades diferentes, mas confesso que é bem difícil. É desafiador, vamos dizer assim, Sim, né? Sim, muito. Vamos para essa roda aqui. Quando a gente tem algumas crianças que elas são diferentes, né, atípicas, Isso. a gente tem que pensar melhor no que elas gostam para que elas tenham interesse. Sim. O que a gente deve levar em consideração? Realmente é o interesse. O campo de interesse que a criança tem. No caso dessa criança, a gente tem que saber o que essa criança em si gosta de fazer. Por exemplo, se eu fosse essa mãezinha, eu gostaria de saber o que essa criança gosta mais. Se ela gosta mais, por exemplo, de um personagem específico, eu poderia comprar um jogo específico daquele personagem. Queria pegar um gancho da minha amiga, um livro específico do tema. Nossa, dá para explorar tantas opções. Um passeio sobre o tema, um museu que leve esse tema. Por exemplo, eu tenho muitas crianças atípicas que amam dinossauros, uma exposição de dinossauro. E eles são extremamente curiosos, né, Miris? Sim, um livro pop-up com tema dinossauro. Aí a gente já introduz o quê? A criatividade, o vocabulário, o tempo em família. Por quê? Porque nós estamos levando em consideração o interesse que a criança já tem. E isso com toda criança. Sim, com toda criança, Toda típica criança. ou atípica. Exatamente. Olha, eu vou falar uma coisa pra vocês. Se a criança não ficar concentrada num origami, Você ficou? A Biane, eu não consegui fazer, menina. E Não consegui fazer, é ótimo. Não consegui. Ela falou assim, eu te ensino. Dobrou, já fez aqui um gatinho. Olha aqui um gatinho. Gente, que fofura. Aí ela me ensinou a fazer um cachorrinho. Aí. O que é isso? Ela mano? que te ensinou. Me ensinou, Biane. Eu não consegui fazer. Agatha, Fiquei você meio tá limitado. arrasando, hein? Tá fácil, Maju? Tá gostoso? Muito legal, Mas cara. você vê, fica quietinho, né? O que a gente pode pensar isso em casa, né? O que as brincadeiras, as atividades, elas podem auxiliar e que tipo de atividade a gente pode oferecer? Aqui eu trouxe, claro, um pouquinho para cada idade. Miris, eu tenho um filho de 3 aninhos. Tem jogos para ele, sim. Porque o que nós estamos vendo é que quanto mais novinhos, mais cedo em telas. Miris, tem jogos para 3 anos, sim. Meu filho não concentra, coloca o celular. Não, tem sim. Olha aqui, eu trouxe uns jogos que o quê? Fora trabalhar cores, nós vamos trabalhar formas. Legal. Sim, temos que trabalhar formas com os pequenininhos. Eles vão fazer o pareamento do quê? Da figura com a cor. Ele vai encaixar. Claro que dependendo, cada idade tem o seu tempo de concentração. Os pequenininhos vão ficar com um tempo menor de concentração. Você dá outra atividade. Meu filhinho já tem uma coordenação, ou melhor, quero desenvolver a coordenação. Nós vamos trabalhar com pinos, com cores, com quantidades. Esse daqui já é mais desafiador. A gente em casa tem esses daqui, mas a gente queimou um pouco a largada, porque meus bebês têm 1 ano de idade. Realmente elas não conseguem ainda encaixar. Sim, mas o que vocês acham desse conceito do pouco brinquedo, mais espaço, assim? O que você acha sobre isso também? Então, dá para explorar de todas as formas, dá para colocar, sim, o pé no chão, dá para se ter um jardim, mas não é a realidade de todos. Nós estamos convivendo com menores espaços, menos tempo, então a realidade da grande maioria é o quê? Um apartamento com menos metros quadrados, então a grande maioria não tem esse conceito. Aí eu trouxe o quê? Um bilboquê que se faz com Gente, eu fazia isso na escola. Eu também, quanto menina. tempo Eu também que eu fazia. não vejo. Era muito Então legal mata isso a aí. saudade. Eu não lembro nem se eu sei legal isso aí. jogar mais, Sabe gente. sim, Diane. Não sei mais, eu acho que elas são. E quando a gente ficava profissional, a mãe comprava na feira um pra gente. Gente, que legal! Eu não lembrava mais. Eu trouxe o quê? Vocês Adoro, sabem cara. daquela esponjinha que nós usávamos para lustrar o tênis do sapato do papai? Sim. Então, agora se converteu no quê? Numa forma de pintar com menos bagunça. legal. Olha que legal. As meninas já fizeram 2 quadros aqui. Fizeram aqui, ó, Aham, ó. olha aqui. Ó, Olha que olha que lindo esse aqui, ó. É uma Então menininha. tem como brincar e coração. usar. Isso aqui são esponjinhas de cara, lavar muito legal. louça. Nossa, deixa eu ver. Legal, Coladas muito legal. com cola quente no tubete. Você faz legal, em cara. casa. Em casa. Então, tem opções práticas
baratas. Ah, Miris, não posso comprar jogos em loja. Você faz em casa. Então tem essa opção. Então há sim a possibilidade de se fazer uma horta, de ensinar seus filhos a plantar sementinhas. Eu sou super a favor, mas não é a realidade de todos. Nem todo mundo consegue fazer esse conceito, não dá, né? Por conta de os pais estarem trabalhando nas férias. Sim. Então, nós temos que jogar com o que temos, né? Então, há essa possibilidade de ter um tempo com qualidade. Eu falo que a quantidade a gente não tem. Então, vamos ter com qualidade. O tempo de ler em família, nossa, quão é prazeroso. Eu já determinei em casa, nós temos de 20 a 30 minutos por dia. Então, eu trouxe livros para ilustrar, sim. Legal. Tem livros aqui para a gente aumentar o vocabulário, histórias que vão se somando, que são acumulativas, histórias rimadas que vão desenvolvendo a consciência fonológica, histórias com animais porque eles gostam, vai aumentando o repertório, já ajuda na alfabetização e vai aumentando o vínculo com as crianças. Porque a gente vê que quanto mais a gente vai passando o tempo, menos a gente tem vínculo, porque as agendas das crianças estão se equiparando com as nossas, né? E é muito pouco tempo que você tem uma criança em casa, na verdade, Não é né? verdade? Passa muito rápido esse processo. Cresce né? muito Cresce rápido, muito rápido, né? E essa coisa que ela falou, eu achei legal, do tempo de qualidade, né? Eu fui uma criança que a minha mãe sempre trabalhou muito, a vida inteira, mas os finais de semana eram nossos, né? E aí eu não via a hora de chegar ao final de semana, porque eu sabia que eu ia jogar, que eu ia brincar, e que a gente ia fazer atividades. E eu acho que as mães, elas sentem uma culpa, principalmente as mães, por trabalhar fora de casa. E elas ficam, mas eu não vou passar um tempo com a minha filha como eu gostaria, como seria o ideal, né? Não sei para quem, porque a situação não é ideal, é o que você tem, o que você pode oferecer, né? Mas essa coisa da qualidade faz toda a diferença, né? E eu queria que vocês falassem um pouquinho disso para as mães, principalmente, que sentem às vezes essa culpa por trabalhar fora e falar, eu queria estar mais tempo com a minha filha, né? O que vocês aconselham? Bom, a qualidade é o fundamental. Esses jogos, essas atividades são diversas. Tanto até assistir, porque a gente vem falando muito de telas. E às vezes os pais estão cansados, vamos pensar assim, mas existe até aquela brincadeira stop, sabe? Adorava. Aí a família começa a lembrar, a mãe começa a lembrar da infância. Vai ficar todo mundo sentado, todo mundo ali se divertindo. Então tem que também pensar em uma atividade que vai ser prazerosa para todos. Porque quando a gente está falando até dessa qualidade, a gente sabe que para os pais é um grande desafio. Chegar cansada do trabalho, sentar para jogar. Eu sou mãe e eu sei que, olha, precisamos tirar a energia da onde não tem. Então, a gente precisa também pensar como que a gente pode tornar isso prazeroso para todos. Quando a gente até falou lá de rotina, os jogos, o dia do cinema, do filme em casa, a família toda. Esse stop faz sucesso porque senta a família toda. Outro jogo que eu adoro, é incrível, é o Uno. Ele é um jogo tão simples. É muito bom. Nossa, eu gosto de Uno também. E ele é rápido, Só uma ele tem um madrugada, estímulo muito rápido, legal. então a criança acaba se envolvendo. Até voltando àquela mãe falando da filha, tudo que é muito... que tem uma resposta rápida, a criança vai conseguir se engajar um pouco melhor, porque ela tem necessidade desse estímulo rápido. Então, tem alguns jogos que é dinâmico. Agora, você vai colocar para um raciocínio extenso, uma criança que tem uma dificuldade de déficit de atenção, o jogo para ela vai começar a se tornar algo aversivo. Então, a gente precisa pensar exatamente o que ela gosta, o quanto, o que ela vai bem. Memória visual. Adora e fica super feliz. Você faz também em casa. Você faz os desenhos, você fala para a criança, olha, desenha o cachorrinho, o gatinho, depois vamos lá fazer o recorte e brinca lá de memória. A criança adora. Miris, para legal, concluir, cara. e aí? Primeiro eu quero falar que mãe, não se cobre tanto, não se cobre tanto. Realmente a quantidade não vai fazer tanta diferença. É a qualidade, é a memória afetiva. Primeiro, sente-se no chão e olhe seu filho no olho. Ele precisa disso. Substitua a tela pelo olhar, porque eles crescem tão rápido. E todo o tempo de tela não vai ser gravado, não vai ser substituído pelo momento que você olhou seu filho no olho.
15 minutinhos de uma leitura em conjunto. Vai ser ótimo. 15 minutinhos levando seu filho na cozinha para fazer um bolo, mesmo que seja massa pronta. Eu sou uma mãe que faz massa pronta. Não tem problema, Fazer vamos fazer. o quê? Vamos fazer. Boa fazer. Vamos Tá? fazer, exatamente. Então, mas 15 minutinhos, uma leitura em conjunto, um quebra-cabeça de 24 peças. Eu trouxe alguns quebra-cabeças, vai fazer toda a diferença. Então não se cobre. 15 minutinhos de qualidade, pega o celular, tira de perto. Desliga a televisão, tira tudo. É off mesmo, sem olhar nada. Já faz toda a diferença. Então, é isso que vai marcar aí a infância do seu pequeno, da sua pequena, e vai fazer com que vocês tenham momentos incríveis. Às vezes, contemplar a lua com seu filho e explicar que é uma lua minguante, uma lua cheia, já vai ser um momento único aí que ele vai ou ela vai lembrar aí pelo resto da vida. Tenho medo vira, das né? perguntas, né? Que a gente não Isso sabe mesmo. responder às vezes. O que é uma lua minguante? Fala, Pera sei lá. aí. Aí não vocês vão ter sei. que Eu vou lá pesquisar. dentro Vou só pegar uma pesquisar, só um água e já minuto. volto. Ó, pego o ó. celular. O que é uma lua minguante? Mas dá um jeito que vai dar certo. Vai dar certo. Ou vai pesquisar junto. Fala pra você, peraí, vamos pesquisar isso junto? É, Aí você também. pega e Perfeito. pronto. Acabou. Entendeu? Dá de louco pra viver que vai dar tudo É, vai certo. dar tudo certinho. Vem na nossa. Você de casa, aproveita. Muito obrigada por vocês estarem aqui. Obrigado, viu? Elas nem... Ei, Tchumbiane, É também isso, fazendo origami entendeu? um atrás Aí, do ó, outro. olha Aí eu que adorei, delícia. cara. Coisa Achei mais muito legal, gostosa. muito legal. Enfim, os contatos, vamos lá. Da Paula, @ é Zaquim mesmo, que chama? É Zanquim. é isso Zaquim, mesmo. né? Fiquei na dúvida. Zaquim, Psico, tá aparecendo pra você aí na tela, é o Instagram, o telefone é o 12 996769512 e o da Miris, Miris Oliveira, é @psicopedagoga _Miris, do jeitinho que tá aparecendo pra você aí na tela. Obrigada, meninas. Sejam agradeço. bem-vindas. Foi um Obrigado, prazer, viu? viu? Imagina, É um prazer enorme. Biane, Amei. tenta fazer um negócio desse aí pra Eu você não ver sei, como é será? difícil. Será? Tenta aí, tenta aí.